Então, de outra partida que, enfim, mostra como um time está se recuperando e subindo na tabela de classificação e como o outro está caindo. Eu estou falando de Atlético Mineiro e Internacional. O Internacional foi derrotado mais uma vez, 2-0 pro Atlético. Pior início de campeonato brasileiro do Internacional, 11 pontos em 12 jogos. Acho que todo mundo aqui dessa mesa, acredito eu, quando foi perguntado lá atrás, quem vai brigar ali no G4, colocou o Internacional ali. Os dois, eu coloquei os dois. Até pelo, assim... O Atlético Mineiro eu não coloquei não, mas o Internacional eu coloquei. Eu coloquei o Atlético Mineiro, primeiro pela questão das competições do Atlético na temporada, pelo que foi o final do ano passado. O Atlético, na minha opinião, tinha uma necessidade muito grande de dar uma resposta pro seu torcedor. E pelo time que o Atlético Mineiro tem, cara. Você olha pro time do Atlético Mineiro, o time que entra em campo, cara, é um time que tem condições de brigar, de disputar. São duas equipes que não vão jogar o Mundial de Clubes. Então, assim, principalmente em comparação com o Palmeiras e Flamengo ali, com relação à temporada, vão ter esse um mês que a gente está falando. Então, eu colocava essas duas equipes como duas equipes que poderiam brigar, incomodar ali Flamengo, Palmeiras e o próprio Botafogo. Mas o Internacional, você olha... A gente estava falando do São Paulo agora há pouco. O que está acontecendo? Esse Internacional é o líder do grupo da morte da Libertadores. Então, assim, você tem problemas, obviamente, mas, cara, é um Internacional que, cara, não consegue performar. São dois Inters. O Inter da Libertadores é uma coisa... É igual São Paulo. É a mesma coisa São Paulo. E, assim, são três treinadores que vão para essa parada muito pressionados, né? O Roger Machado, o Zubeldia e o Vojvoda. Só que são três treinadores que mostraram trabalho. O Zubeldia teve menos tempo em relação a esses, o Vojvoda de um trabalho muito longevo e o Roger Machado de Internacional, que é a coisa de um mês e meio atrás, a gente falava que jogava o melhor futebol aqui do início da temporada do futebol brasileiro. Então, eu não demitiria nenhum desses três treinadores, porque eu acho que são treinadores com capacidade de, com esse um mês de trabalho, consigam ajustar essa embarcação que está completamente desgovernada. Eu acho que tem três nomes que, quando a gente fala de Inter, a gente não pode deixar de mencionar. O Alan Patrick, né, que é, obviamente, a criatividade. Quando o Alan Patrick não consegue jogar várias partidas, o Inter se complica na competição, já são várias partidas, né? O Bernabé, que é a válvula de escape do lado esquerdo, um cara muito importante, né? E que também tá machucado, vai demorar um pouquinho. E é o cara que faz dupla função, muitos jogos, né? Volante, zagueiro, né? E esse não vai voltar no campeonato. Eu fiz o jogo, né? O contexto foi igualzinho. O Inter começou muito bem no primeiro tempo, 10 minutos. Perdeu logo uma possibilidade ali numa bola na trave do... Duas até, né? Aí a cabeçada e a trave, né? Lembrando que ontem foi a estreia do Dudu. O Dudu não começou bem. Aí, quando passaram-se ali 15 minutos, 20 do primeiro tempo, o Atlético começou a entender e o Dudu começou a entender as movimentações que seriam importantes. Quase sempre jogando por dentro, diferente do que a gente imaginava, ou pelo menos eu, que o Dudu jogaria aberto pelo lado esquerdo, não. Ele jogou por dentro, né, como um meia ali, trocando, fazendo movimentações com o Hulk, com o próprio Rony, mas que quando ele entendeu, o Atlético entrou no jogo. Aí tem a bola do Rony, que é aquela paulada de fora da área, o Atlético acorda. Aí o Atlético acorda, é dominante, tem o jogo sob controle, o Inter com muita dificuldade. Realmente, sem o Bernabé, sem o Fernando e sem o Alan Patrick, em termos de produção, em termos de compactação, o Inter ficou muito vulnerável. O Ronaldo ontem não fez uma boa partida, teve dificuldade de entender principalmente as movimentações do meio-campo do Atlético. O Atlético adotou mais uma vez aquela saída com 3 zagueiros, que para mim tem sido o diferencial. O Alan Franco faz muito bem essa função. Ele faz o terceiro zagueiro, liberando ontem o Natanael do lado direito, que foi muito participativo, e do lado esquerdo o Rubens, novamente fazendo uma função de quase um ala, um ponta. Os dois participaram demais. E aí você tem a vitalidade do Rony, que é impressionante. O que ele não para, o que ele ataca a linha, o que ele não deixa... Era uma grande virtude que ele tinha no Palmeiras, inclusive. É impressionante. Com todo respeito a Hulk e Dudu, ele corre para os 3. É impressionante a vitalidade do Rony. E aí sim, o Atlético faz o gol. No segundo tempo, o Inter também esboça uma recuperação logo no começo do jogo. Aí tem uma troca, né? Entra o Matias, entra o Ener Valencia. O Inter ainda tem 2 grandes oportunidades, que o Everson faz 2 belíssimas defesas, uma com o Borré e a outra na cabeçada do Juninho, que é impressionante. Mesmo assim, o Atlético ainda é mais superior em termos de criatividade.
Aí o Atlético ganha nisso. O Atlético ganha porque tem jogadores que entenderam e conseguiram fazer essas conexões com mais naturalidades. Então, assim, foi um Inter que tem tido dificuldade, principalmente pelos desfalques de ontem. E um Atlético, a entrada do Dudu deu uma movimentação diferente para esse sistema ofensivo, foi muito legal. O Dudu aguentou ali. Então, a gente está acostumado a ver o Dudu jogando aberto, né? Lado esquerdo, lado direito. E ontem, ele, além de ter muita liberdade, estava mais centralizado, né? Muito mais centralizado. E acho que diz até, assim, desculpa, Rick, claro, mas imagina. acho que essa mudança de posicionamento até condiz muito mais com o momento da carreira do Dudu. Porque o Dudu não é mais aquele garoto jovem de jogar aberto pelo lado para ajudar na recomposição. Como o Richarlison disse, o Rony tem muito mais essa capacidade de ir, voltar, cobrir espaço. Então você ter o Dudu, que é um cara que tem essa qualidade de enxergar, de trabalhar entre linhas, de fazer associações, tabela. Porque assim, no Palmeiras ele era um ponto esquerda, mas ele não era aquele ponto esquerda que ficava lá limpando o lateral. Ele tinha liberdade para se movimentar, para vir para o meio, às vezes trocar com um ponta do outro lado. Então, assim, talvez seja pensando ali nessa formação do meio para frente, você tem um Scarpa pela direita, saindo da ponta para o meio. Você fez uma partida incrível. Você ter um Rony na esquerda, que é um jogador com a vitalidade absurda. E você ter na frente ali um Dudu com o Hulk, que possa fazer até, de certa forma, uma dupla de ataque, meio que emulando o que foi Paulinho e Hulk no ano passado, assim, nos melhores momentos do Atlético Mineiro. É que, na verdade, está no planejamento. O Cuca fala muito, né? O Dudu vinha de uma inatividade grande, né? Praticamente um mês depois que ele sai do Cruzeiro. E vai para outra inatividade grande, né? Porque agora vai ter que parar. Mas agora é bom porque fisicamente ele vai ter um pouco mais de... Vai treinar. E aí o Cuca fala, eu trago o Dudu por dentro justamente para isso, para eu não desgastar muito. Imagine o Dudu acompanhando o lateral, né? No começo de uma partida onde ele não está 100% ainda fisicamente bem preparado. Então ele traz, aí ele joga o Rony para fazer essa função e deixa ele mais solto ali, fazendo conexões legais com o Hulk. Eu acho que tem tudo para dar muito bom. E aí, você tem um Júnior Santos no banco, que a primeira bola que ele recebe, num belíssimo passe do Igor Gomes, ele dá uma arrancada que é absurdo. Ninguém pega ele. É absurdo. Ninguém pega ele. É absurdo. Então, assim, o Pedro falou do cobertor curto do Vasco, né? Da questão de não ter muitas possibilidades e opções no banco de reserva. Já o Atlético é diferente. Só tem um detalhe, né? A descrição que você fez do jogo, perfeita, né? Dos momentos, que é isso, né? O jogo não é uma coisa só, são momentos que vão se entrelaçando. A dificuldade que o Atlético tem de segurar um jogo, né? De controlar um jogo com a bola, ele não consegue. Porque é quase que do DNA desse time, né? Não sei se o quanto que é do DNA do Cuca e o quanto que é do DNA dos jogadores que estavam lá antes do Cuca chegar. Mas o fato é que o Atlético pega, sente que tem um espaço e acelera, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, perde a bola. Então você não tem o controle do jogo, você não consegue segurar um resultado. Tanto que o Inter poderia tranquilamente ter empatado o jogo, né? E aí você foi muito bem, e essa foi a minha ponderação ontem. Quando você tem Scarpa, que defensivamente ele não tem uma recomposição boa, e aí você ainda tem Dudu e Hulk por dentro, você entrega muito para Alan Franco e ontem Gabriel Menino. E o Rony correndo para esses caras que nem um louco. Só que chega um determinado momento, e eu falei ontem na transmissão, com 70 minutos, o Cuca ainda não tinha tirado nem Dudu, nem Hulk. Não dá mais. Começa a ficar uma trocação franca de um Atlético mais vertical, porque realmente fica uma separação de time. E aí você pega um time como o Inter, que não estava tão bem tecnicamente, mas tem jogadores de qualidade e fez uma troca interessante, que é colocar 2 centroavantes, foi o Ener Valencia e o Ricardo Matias. E aí você não consegue controlar o jogo, você vai ser atacado. Então faltou um pouquinho de sabedoria, porque no banco tinha jogadores para fazer essa manutenção. Tanto é que quando ele põe o Igor Gomes, melhora um pouquinho. Ele tinha Bernard, que não vive um grande momento, mas é esse cara que vai cadenciar um pouquinho mais o jogo. Ele tinha jogadores, e aí ele faz essa modificação. O que ele faz? Ele põe o Caio Paulista na segunda linha, para fazer 2 linhas com 2 jogadores defensivos, Rubens e Caio Paulista. E do outro lado, sabe quem que ele põe? Saravia. Por quê? Porque ele tira o Hulk e aí põe o lateral direito, que era o Natanael, junto com o Saravia, para fazer 2 linhas para ele não ser tão atacado. Só que demorou.
Foi logo depois do Inter ter essas duas grandes possibilidades e duas grandes defesas do Everson, que para mim foi um dos personagens principais para que o Galo fizesse 2-0. O Rick comentou esse jogo, então ele tá com todos os detalhes Não aí tenha de dúvida, movimentação. Eu queria mostrar só a sequência para a gente entender um pouco do impacto, até entender o porquê que a gente botou no telaço um subindo e um caindo, porque o Internacional está, 6 jogos sem vencer, incluindo 2 goleadas ali, né, para o Corinthians e para o Botafogo. E o Atlético Mineiro, em contrapartida, está 8 jogos sem perder. Né? Tem alguns empates, como foi o empate contra o Mirassol, o empate em 0-0 com o Corinthians, no clássico contra o Cruzeiro, mas também não é derrotado há bastante tempo. Uma observação que é importantíssima, desses 8 jogos, 5 sem sofrer gols. Olha como está sólido essa parte defensiva. E ontem não tinha o Lianco, quem jogou foi o Igor Rabelo. Falou-se muito ontem, depois da transmissão, realmente, é claro que tem que cair na conta muito do Everson, que realmente vive mais um bom momento com a camisa do Atlético, mas são números que tem que pontuar. 8 jogos, 5 sem ser vazados. Vamos ver só o Roger Machado rapidinho, gente? A campanha, é claro que ela não é digna do Internacional. Né? Os números mostram. Né? Se explica, mas não se justifica. Né? Começar um campeonato de uma forma tão instável que nos coloca numa condição como essa nesse momento da competição. Mas nós temos plenas convicções, nós, o trabalho e o grupo de jogadores, né, de, na retomada, voltar a fazer um campeonato de recuperação, assim como a gente fez ano passado. Né? Quando nós chegamos aqui, o Internacional era 14º colocado no campeonato, poucos pontos próximo também da zona de rebaixamento que uns jogos a fazer. Né? Cheguei na 14ª rodada, se me recordo bem. Então, é a pior campanha do Internacional dos pontos corridos, né? O pior início, né? Os números não mentem. Né? Porém, eu vejo plena condição da gente reverter isso, né? com bastante trabalho, que é o que cabe à comissão e os atletas a fazer. Só com relação ao Atlético, a gente viu ali uma sequência positiva do Atlético. A gente até debateu isso, acho que há umas 2 semanas atrás, quando o Atlético tinha já uma sequência positiva, mas se você fosse falar com o torcedor do Atlético, mostrasse essa sequência aqui, inclusive dos jogos sem vencer, eu até usei isso aqui, eu falei, pergunta pro torcedor do Atlético se ele está satisfeito. Não estava satisfeito porque a grande diferença, acho que da vitória de ontem, por exemplo, para a vitória de virada sobre o Fluminense, acho que foi a questão do desempenho. Foi de um Atlético Mineiro que conseguiu se impor, que conseguiu ser superior ao adversário. Contra o Fluminense, por exemplo, o Atlético conseguiu a virada ali, heróica no final do jogo e tudo mais, mas o Atlético não jogou bem. Era um time desorganizado, foi um time que sofreu 2 gols e que encontrou os gols porque o Cuca foi empilhando o atacante, levantando bola na área e conseguiu chegar aos 3 gols. No jogo de ontem, não. No jogo de ontem a gente viu ali um time muito mais organizado, um time a caminho. Cara, você olha o elenco do Atlético aqui, do meio pra frente, Gabriel Menino, Alan Franco, Hulk, Rony, Scarpa. Ainda tem um Arana que tá machucado para entrar nesse time, as opções de banco. O Atlético tá só 4 pontos nesse momento, atrás do Flamengo, que é o líder do campeonato. Exatamente. Vamos falar de outro jogo, o jogo que você fez, Pedrão. Eu vou falar de Bragantino e Bahia, que era uma expectativa que a gente tinha também.